Caros amigos, em Los Angeles está acontecendo um terrível incêndio que está deixando marcas profundas na cidade e nas pessoas que estão vivendo esse momento de tensão. Antes de começarmos, quero pedir a todos que enviem boas energias para as pessoas de lá, que ainda enfrentam os desafios dessa tragédia. Vamos juntos refletir sobre o impacto que esse incêndio está causando naquele lugar. A Califórnia enfrenta, neste momento, uma das mais devastadoras temporadas de incêndios florestais de sua história. Ventos quentes e secos cortam o estado, alimentando as chamas que avançam sem piedade. Milhares de pessoas estão sendo forçadas a abandonar suas casas, enquanto equipes de emergência trabalham incansavelmente para conter o avanço do fogo. Em um bairro pacato nos arredores de Los Angeles, Elizabeth, uma idosa de 78 anos, vive sozinha com seu fiel companheiro, Max, um pastor alemão de 5 anos. Viúva e com mobilidade reduzida, Elizabeth mantém uma rotina tranquila, onde cada dia é iluminado pela companhia de Max. Ele é seu protetor, sempre atento e pronto para alertá-la de qualquer perigo. Naquela manhã, Elizabeth acordou com o céu escurecido por uma fumaça densa. Ela ligou o noticiário e soube que o incêndio, conhecido como Palisades, estava avançando rapidamente em direção à sua comunidade. Ordens de evacuação já haviam sido emitidas para bairros próximos, mas ela não tinha como sair sozinha. O ar começava a ficar mais pesado, e Max, inquieto, circulava pela casa, latindo para as janelas. Elizabeth sentiu o pânico começar a crescer em seu peito. Tentou ligar para os serviços de emergência, mas todas as linhas estavam congestionadas. Enquanto isso, o calor do lado de fora parecia aumentar. Do outro lado da rua, Jack, um jovem de 30 anos que havia se mudado para o bairro há pouco tempo, observava a fumaça ficando cada vez mais próxima. Jack não conhecia muito bem os vizinhos, mas sabia que Elizabeth vivia sozinha. Ele tinha notado Max no quintal em alguns dias anteriores e imaginava que a idosa pudesse estar em perigo. Jack ouviu a primeira explosão ao longe, provavelmente um tanque de gás atingido pelas chamas. Ele sabia que não tinha tempo a perder. Pegou uma máscara de pano improvisada, uma lanterna e um cobertor úmido antes de correr para a casa de Elizabeth. Ao chegar, encontrou a porta trancada e ouviu os latidos desesperados de Max. Ele gritou: "Elizabeth, sou eu, Jack. Você está aí?" De dentro, Elizabeth respondeu com a voz fraca: "Estou aqui. Não consigo sair." Jack não hesitou. Usando o peso do corpo, forçou a porta até que ela cedeu. A fumaça já havia começado a invadir a casa, e o ar estava denso. Ele encontrou Elizabeth sentada no sofá, tentando cobrir o rosto com uma toalha úmida. "Precisamos sair agora", disse Jack com urgência, aproximando-se dela. "Não consigo andar rápido", respondeu Elizabeth com lágrimas nos olhos. Jack não perdeu tempo. Ele a ajudou a se levantar, colocou seu braço ao redor dos ombros e começou a guiá-la em direção à saída. Max, como se entendesse exatamente o que estava acontecendo, liderava o caminho, parando ocasionalmente para olhar para trás e verificar se os dois estavam seguindo. Enquanto caminhavam para fora da casa, o calor era quase insuportável. A fumaça tornava difícil enxergar a poucos metros, e as chamas já estavam perigosamente próximas do quintal. Jack, lutando contra o pânico, manteve a calma e continuou guiando Elizabeth com firmeza. Eles precisavam encontrar uma rota segura para fora do bairro. As ruas estavam cobertas de detritos, e algumas estavam bloqueadas por árvores em chamas. Jack decidiu cortar caminho por um pequeno parque nos arredores do bairro. Embora fosse arriscado, era a única opção para escapar das áreas mais afetadas pelo fogo. O percurso pelo parque foi angustiante. As chamas lambiam as copas das árvores e o chão estava quente sob os pés. Jack cobriu Elizabeth com o cobertor úmido que havia trazido e segurou sua mão com força, enquanto Max, apesar do calor, avançava com determinação. Após o que pareceram horas,
eles finalmente chegaram a uma área segura. Um posto improvisado de emergência havia sido montado por bombeiros e equipes médicas. Elizabeth foi imediatamente atendida por paramédicos, que verificaram seu estado e forneceram oxigênio. Max permaneceu ao lado dela o tempo todo, recusando-se a afastar-se, mesmo quando tentaram levá-lo para uma área de descanso. Jack, exausto e com o rosto coberto de fuligem, sentou-se no chão e observou a cena. Ele sabia que havia arriscado sua vida, mas o alívio de ver Elizabeth e Max a salvo fazia tudo valer a pena. Mais tarde, enquanto Elizabeth descansava em uma maca, ela segurou a mão de Jack e disse: "Eu nunca poderei agradecer o suficiente pelo que você fez. Você salvou nossas vidas." Jack sorriu, ainda ofegante. "Fiz o que qualquer um faria. Não podia deixar você aqui." Nos dias que se seguiram, a história de Jack, Elizabeth e Max se espalhou pela comunidade. Em meio à tragédia e à devastação, o ato de coragem de Jack tornou-se um símbolo de esperança. Moradores começaram a se unir para ajudar uns aos outros, oferecendo abrigo, alimentos e suporte emocional aos que mais precisavam. Apesar de estarem seguros, o trauma daquela experiência permaneceu vivo em Elizabeth. Durante dias, ela sonhava com o calor das chamas e o som opressor do fogo consumindo tudo ao redor. Mas ao acordar, era sempre recebida pelo olhar atento de Max, que parecia prometer que nunca a deixaria sozinha. Jack também fazia visitas frequentes, garantindo que ela tinha tudo o que precisava enquanto reconstruía sua vida. Uma semana após o incêndio, Elizabeth decidiu preparar um jantar especial em agradecimento a Jack. Ela ainda tinha dificuldade para caminhar longas distâncias, mas, com a ajuda de vizinhos, conseguiu organizar tudo. Quando Jack chegou e viu a mesa montada no quintal, com luzes simples e Max deitado aos pés de Elizabeth, ele ficou visivelmente emocionado. "Nunca fizeram algo assim para mim", ele disse, tentando conter as lágrimas. "Você merece, Jack", respondeu Elizabeth com um sorriso caloroso. "Não salvou só minha vida, mas me lembrou que ainda existem pessoas que se preocupam, que arriscam tudo pelos outros." Durante o jantar, Jack revelou algo que ele nunca tinha contado a ninguém. Quando criança, ele e seus pais enfrentaram um incêndio semelhante. Seus pais não sobreviveram, mas ele foi salvo por um vizinho que o carregou para fora da casa em chamas. Desde então, ele prometeu que se tivesse a chance de salvar alguém, faria exatamente o mesmo. As palavras de Jack tocaram profundamente Elizabeth. Ali, sob o céu estrelado, em meio a risos e histórias, nasceu uma amizade que nenhum incêndio poderia apagar. Max, deitado tranquilamente ao lado dos dois, parecia entender que, apesar de todas as perdas, aquele momento era uma vitória da vida sobre a destruição. Nos meses seguintes, Jack se tornou parte da família de Elizabeth. Ele a ajudou a reconstruir a casa, a cuidar de Max e a voltar a ter confiança em sair de casa. Em troca, Elizabeth ofereceu a Jack algo que ele não sabia que precisava: a sensação de pertencimento, um lar e o carinho incondicional de uma família. A história deles tornou-se conhecida em todo o estado, inspirando outras pessoas a se reconectarem com suas comunidades e a estenderem a mão em momentos de crise. Jack foi chamado de herói várias vezes, mas ele sempre negava. "O verdadeiro herói aqui é Max", ele dizia, acariciando o cachorro. Ele foi quem nunca perdeu a esperança. Elizabeth, com lágrimas nos olhos, sabia que Jack também era um herói, mesmo que nunca aceitasse o título. Ela sabia que, em algum lugar no meio das chamas, ele havia transformado sua promessa de infância em uma realidade que salvou vidas. E assim, entre as cinzas do desastre, a coragem de Jack, a resiliência de Elizabeth e a lealdade de Max provaram que, mesmo diante das maiores adversidades, a bondade humana e a força dos laços criados nos momentos mais sombrios são capazes de superar qualquer tempestade de fogo. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!